Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu busco refúgio em Deus para me proteger contra o mal. O Islã é a mensagem celestial que Deus revelou ao profeta Mohammed através do anjo Gabriel. É o resumo de todas as mensagens celestiais e tem como base o Alcorão Sagrado. O objetivo desta mensagem é ligar Deus ao ser humano e, baseado nisso, ela deverá preencher todos os campos da vida. O Islã tem dois aspectos, o das crenças e o das práticas, que se relacionam a todos os campos da vida, tanto material quanto espiritual. O aspecto da crença religiosa consiste em o monoteísmo. O Islã sempre pregou e afirmou o monoteísmo, negando qualquer tipo de divindade criada pelo ser humano. Seu principal lema é o testemunho que não há Deus além de Deus. Ele é único, eterno, absoluto, jamais gerou e foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Por isso, somente Deus é a fonte da legislação que guia e envolve o ser humano em qualquer lugar e época. Através dessa crença, o ser humano faz uma aliança com seu Senhor e com a profecia. Por isso podemos dizer que testemunhar que não há além de Deus é uma filosofia de vida e não meras palavras ou uma simples teoria. A justiça. A injustiça é um atributo maléfico e, por Deus ser isento deste atributo, ele representa a justiça em si e nos convida sempre a praticar e pregar a justiça e a verdade entre as pessoas. E com isso, combate qualquer tipo de injustiça e opressão dentro da sociedade. Assim, a doutrina islâmica objetiva uma vida cheia de paz e segurança para toda a humanidade. Perante o Islã, não há diferença entre classes sociais, entre o pobre e o rico, o subordinado e o soberano, o negro e o branco. O profeta Mohammed disse: os seres humanos são tal como pentes, todos os dentes são nivelados. Por isso, o Islã condena o terrorismo em todas as formas que ele é apresentado, seja através de uma pessoa, de grupos ou por um Estado, pois o terrorismo significa a ofensa sobre o direito dos outros, tanto materiais quanto espirituais. A profecia. A profecia é um meio de comunicação entre o ser humano e Deus. É através dela que são reveladas jurisprudências divinas para o ser humano. Aceitar a profecia é uma das crenças mais importantes da religião islâmica. Crer no profeta Mohammed é crer em todos os profetas, já que eles foram enviados com a finalidade de ensinar os seres humanos e transmitir a eles o que Deus quer, o que ele proibiu e o que ele autorizou. Por isso, o segundo testemunho mais importante no Islã é testemunho que Mohammed é mensageiro e servo de Deus, já que ele é o último dos profetas e mensageiros, e carrega consigo o resumo de todos os outros profetas. Foi ele que nos transmitiu o Alcorão Sagrado, um livro que não foi redigido por ele, mas por Deus, e revelado ao seu profeta e mensageiro Mohammed, por intermédio do arcanjo Gabriel durante 23 anos. O imamato. Para que a última mensagem divina revelada pelo contundente dos profetas continue integralmente como foi exposta, foram nomeados e escolhidos através de Deus 12 imames e sucessores do profeta para dar continuidade à função do profeta Mohammed em divulgar, proteger e ensinar os fundamentos do Islã para a humanidade. O profeta Mohammed anunciou sob a ordem de Deus a vinda de 12 imames para liberar a nação e para serem protetores e conservadores desta grande mensagem. Ele disse: os imames depois de mim serão 12, o mesmo número dos apóstolos de Jesus. A nomeação dos sucessores após a sua morte é algo muito relevante,
pelo tamanho da importância que o Islã representa na vida do ser humano e para que a nação e a população não entrassem em conflito. O Alcorão Sagrado e o profeta Muhammad os nomeiam como Abu Baids. O Islã crê que o 12º imã, o imã Al-Mahdi, dos imãs do Abu Baids, nascido em 868 d.C., está vivo e vive entre nós. Entretanto, está oculto de nossos olhares. Ele está vivo por um milagre divino, da mesma forma que o profeta Noé, que viveu por mais de 1000 anos, e como vive até agora o profeta Jesus Cristo. O imã observa todos os acontecimentos do mundo, e na sua ausência, a liderança é dos líderes tementes a Deus e dos sábios que governam sobre o conhecimento e as leis islâmicas, que se baseiam nos ensinamentos do Alcorão Sagrado e na tradição do profeta Muhammad. No final dos tempos, é justo que a verdade seja vitoriosa e a integridade tome conta desse mundo. É isto que a humanidade aguarda e deseja. Com a força de Deus e com a sua proteção, o imã Al-Mahdi será salvador que aparecerá com a ordem de Deus. Junto a ele também, o profeta Jesus. Deus disse no seu livro sagrado: temo prescritos nos Salmos, depois da mensagem dada a Moisés, que a terra herdarão os meus servos virtuosos. O juízo final. Os muçulmanos devem crer na ressurreição após a morte, pois Deus fará que o espírito volte para o corpo, não para viver novamente na terra, mas para ser julgado e viver eternamente. Assim Deus os julgará por seus atos e os compensará ou castigará. Recompensará os fiéis, crentes e obedientes, e a eles o paraíso será reservado. Castigará os infiéis, desobedientes e injustos, e os punirá com o fogo do inferno. Isto foi pregado pelos profetas e confirmado todas as mensagens celestiais. Compensa então ao ser humano praticar o desejo de Deus, pois assim seguirá ao paraíso e não ao inferno, pois todos seremos julgados por nossos atos e atitudes. Depois da morte, o ser humano não se transforma somente em pó e acaba, mas é julgado no dia do juízo final e recompensado ou castigado por todas as suas obras, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Deus disse no Alcorão Sagrado: quem tiver feito bem, quer seja do tamanho de um átomo, vê-lo-á. E quem tiver feito mal, quer seja o peso de um átomo, também vê-lo-á. Convidamos a todos e a nós mesmos a seguir o caminho da verdade, o caminho que Deus quer. Assim saberemos o que agrada a Deus e o que não agrada, e nos afastaremos do mal e, consequentemente, da ira divina. A religião conservadora e protegida. A religião islâmica esteve conservada e protegida de qualquer tipo de modificação e desvios, e continuará assim para sempre. Seus princípios e regulamentos nunca foram modificados, desde o dia da sua revelação, e permanecerão assim até o dia do juízo final. Deus louvado seja, disse no Alcorão Sagrado: nós revelamos a mensagem e somos os seus preservadores. A conservação do Alcorão Sagrado. A conservação dessa grandiosa mensagem é o resultado da conservação dos versículos do Alcorão Sagrado, que permanece intacto há 15 séculos. Este livro sagrado contém 114 capítulos e 6.348 versículos que tratam dos mais diversos assuntos teológicos, históricos, jurídicos, educacionais, sociais, econômicos, políticos e etc, etc, etc. O Alcorão Sagrado foi revelado por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, ao profeta Muhammad, que, obedecendo a sua função, repassou o conhecimento ao povo e às pessoas. O primeiro sucessor do profeta Muhammad, o Imã Ali, uniu e registrou, de acordo com a revelação, todo o Alcorão Sagrado revelado por Deus ao profeta Muhammad. Amanhã continuaremos falando sobre a casa sagrada de Deus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Fiquem com Deus.